Bom dia! Começa mais um programa Questões, hoje sobre educação, especialmente pelo assunto trazido pelo projeto desenvolvido pelo professor José Heleno Ferreira e a Regina Moraes, que trata sobre a organização espaço-temporal da instituição escolar. Para discutir esse assunto, a gente recebe aqui o professor José Heleno Ferreira, que é professor aqui da instituição e também de escolas municipais, e o Adelmo, que é diretor do Simpro Minas, diretor regional do Simpro Minas, que é o sindicato dos professores, os professores da rede particular. E além de pessoas que trabalham aqui na FUNED, na assessoria de comunicação, eu queria que você apresentasse esse projeto para nós, qual foi o objetivo, como ele se deu e qual a motivação de fazer um projeto como esse. Trata-se de um projeto de pesquisa sobre a organização espaço-temporal na escola, que busca analisar a realidade na rede municipal de ensino de Divinópolis, mas que busca discutir a educação e a escola dentro de um contexto mais amplo. Toda a implantação da Escola Aberta de Divinópolis foi resultado de um processo de discussão com todos os profissionais de educação da rede municipal, organizados no primeiro Congresso Municipal de Educação. Várias dificuldades relacionadas à implantação desse projeto foram vivenciadas e nos anos 2004, 2005, finalizando no ano 2006, Regina e eu propusemos, através do Centro de Pesquisa da FUNED, uma pesquisa em que nós ouvimos um professor, uma professora de cada ciclo de formação, ou seja, que trabalhava com a infância, com a pré-adolescência ou com a adolescência, de cada uma das escolas da rede municipal da zona urbana de Divinópolis. Muito evidente a aprovação dos professores quanto à proposta da Escola Aberta de Divinópolis, mas, ao mesmo tempo, os professores apresentam uma série de questões quanto às dificuldades de vivenciar aquilo que o projeto Escola Aberta propunha, uma vez que as condições infraestruturais, as condições de formação, as condições de organização da sala de aula, as questões do cotidiano da escola não estavam dadas para que o professor pudesse trabalhar com os alunos no ensino fundamental, tal como a organização espaço-temporal prevista pelo projeto Escola Aberta de Divinópolis propunha ou definia como objetivo. Quando a gente fala em espaço temporal nas instituições de ensino, instituições escolares, como é hoje, o que seria essa mudança? Toda a população brasileira escolarizada passou por uma escola que é organizada no regime seriado, no regime disciplinar. Esta escola ela está organizada em séries, 8 ou 9 séries, ou 8 ou 9 anos de escolaridade, desde 2005, 9 anos de escolaridade. Então, o aluno ele passa pelo primeiro ano, é aprovado ou não, passa para o segundo, sendo aprovado, passa para o terceiro. A ideia é de que o conhecimento ele é acumulado, né? Sendo que você acumula um conhecimento como pré-requisito para o outro conhecimento, de série em série. Esse saber, ele é organizado também em disciplinas. Além de ele ser organizado em séries anuais, ele é organizado em disciplinas. O professor de história, de geografia, de matemática, de ciências, de educação artística, de inglês. A criança com 10 anos, que chega na 5ª série ou 6º ano, ela se depara com 9 professores diferentes, né? Há uma série de estudos, Ballon, Vygotsky, Piaget, que mostram que isso é completamente inconcebível, né? Uma criança de 10 anos conseguir abstrair o conhecimento e compreender as várias etapas, os vários saberes acumulados pela humanidade, organizados de forma disciplinar. Há um porquê a escola se organiza dessa forma. No momento em que a burguesia industrial na Europa, logicamente, precisava que a classe trabalhadora estivesse minimamente disciplinarizada para prestar o serviço às indústrias, né? É por isso que essa escola, pela qual todos nós aqui passamos, ela se organiza tal como se organiza a fábrica. Você tem a sirene, você tem o uniforme, você tem o tempo para isso, para aquilo, você tem o controle de produção e você tem o controle da nota, você tem as tarefas divididas, você tem os saberes divididos. Serviu a um determinado projeto, que foi o projeto da burguesia industrial, um projeto político, econômico, continua servindo a alguns interesses, né? Mas ela não serve aos interesses das classes populares. Para isso é preciso um outro tipo de organização escolar.
Eu poderia ser uma adolescente normal, se não tivesse uma família formada por 11 pessoas. Eu deveria ter sido uma criança normal, se não fosse as responsabilidades que eu cumpria. Eu deveria gostar do que faço, se não fosse obrigada a fazer. Eu deveria frequentar ambientes de lazer, se não tivesse que trabalhar. Eu deveria reclamar quando dizem algo que não gosto, se não tivesse inspiração para descrever cada situação. Eu poderia reivindicar quando sou julgada injustamente, mas calmo e a humildade prevalece. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Como que isso se daria, então, na escola aberta? Qual é essa nova organização? Aqui em Divinópolis, nós vivemos a experiência, na Escola Aberta de Divinópolis, de uma organização em 3 ciclos de formação. A ideia seria, então, que as crianças de 6, 7, 8 anos estivessem agrupadas no primeiro ciclo. As crianças, esse seria o ciclo da infância, os pré-adolescentes, né, com 9, 10, 11 anos, agrupados no segundo ciclo de formação, e os adolescentes, 12, 13, 14 anos, no terceiro ciclo de formação humana. É lógico que essa idade ela é uma referência, né? Porque nós estamos muito presos à ideia de escola com uma sala de aula, um professor, uma turma, tantos alunos para um professor. A ideia é justamente romper com esse paradigma. A ideia é um grupo de educadores, um grupo de educandos, construindo juntos uma proposta de formação, tendo como referência a idade desses educandos e tendo como referência, logicamente, que os educadores são a referência, são os sujeitos que vão dar o norte, né, para esse processo. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco, inserindo os atores, então, que participam dessa discussão. Por onde passa essa discussão, envolve quem, e aí a gente desdobra isso no segundo bloco. É rapidinho, demora não. O curso de Ciências Sociais abriu as portas, né, da pesquisa científica para mim. Eu me considero assim, um membro beneficiário da FUNED, porque, conforme eu disse, ela abriu para mim as portas da pesquisa científica. Antes eu tinha assim, uma cultura empírica e autodidática. Tinha publicado livros, tinha lido as obras da literatura universal de modo geral, livro de história, livro da Bíblia inteirinha, história da civilização. Eu tinha uma formação, mas a parte científica da pesquisa eu adquiri com o curso que eu fiz lá na FUNED, no Unesp. Então essa é uma dívida de gratidão que eu tenho. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, segundo bloco, programa Questões de hoje, discutindo a organização espaço-temporal das instituições escolares. E a gente deixou uma questão no ar do primeiro bloco, Zé. Né? Quais são as principais críticas que a gente tem? As principais críticas que são feitas a todas as experiências de organização da escola por ciclos de formação, em Divinópolis, em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, é quanto à ausência da reprovação, ao processo de progressão continuada, que é chamado também de aprovação automática, né, por muitas pessoas que fazem essas críticas. E normalmente a gente ouve isso, inclusive da população, né? Mas as crianças hoje passam sem saber, os alunos hoje não aprendem, os meninos não aprendem mais, né? Todo mundo já ouviu isso em algum momento, né? Os alunos não aprendem mais. Os alunos, hoje, no meu tempo, quando eu estava na 4ª série, eu sabia isso, isso, aquilo. Hoje os meninos não sabem nada, os meninos passam sem saber. Houve um tempo em que as pessoas que estavam na escola aprendiam, mas foi um tempo em que 50% da população brasileira não estava na escola. Então, nós estamos vivendo agora, pela primeira vez na história do país, as classes populares chegando ao ensino médio. Na escola aberta de Divinópolis, a proposta que se tinha é de que não houvesse reprovação durante o ciclo. Então, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, não haveria reprovação. Ao final de cada ciclo, o conjunto de educadores responsáveis por aquele ciclo deveria discutir a situação do aluno e, em se esgotando todas as possibilidades pedagógicas, discutindo com a família, poderia-se tomar a decisão de o aluno permanecer mais um ano naquele ciclo.
Você não tem nem que ser aprovado e nem reprovado. O que a proposta de organização por ciclos de formação defende é a ideia de que uma criança de 12 anos, ainda que não saiba ler, ela não deixa de ter 12 anos. Ainda que eu reprove o menino com 12 anos, ele vai fazer 13 e ele vai mudar. Né? E ele muda, a maturidade dele muda, biologicamente ele muda. E o menino de 13 anos tem interesses diferentes de um menino de 7 anos. Na escola seriada, é comum nós vermos numa turma com meninos de 8 anos, alguns com 12, 13, 14, 15, pobres. Né? Porque nós não temos meninos de classe média e meninos da classe alta reprovados. Esses meninos não são reprovados, são as crianças pobres. Como nós não temos nas turmas de educação de jovens e adultos, pessoas representantes aí da classe média ou da classe alta, são pobres. Né? Esses pobres são reprovados e continuam sendo reprovados pela escola. Como que se dá essa discussão, Adelmo, no âmbito das escolas particulares? A escola particular é importante, né, a gente frisar o seguinte, ela é muito mais suscetível a pressões mercadológicas, né? Quer dizer, a questão da concorrência. E muitas vezes o projeto da escola ela é muito baseado em aspectos que são facilmente mensuráveis, mas que não necessariamente são aqueles que a gente deve ter como norte. Muitas escolas de educação infantil têm sofrido uma pressão muito grande de alfabetizar as crianças com 5 anos. Quer dizer, ao final do ano, todas essas crianças têm que estar alfabetizadas. Elas deixam de amadurecer uma série de aptidões que vão ser fundamentais. Agora, por outro lado, se a escola não faz isso, ela perde cliente. Quer dizer, aquele pai do aluno que muitas vezes entende que se a escola ela tem como projeto alfabetizar a criança com 5 anos, ela é melhor do que a outra que tem uma preocupação mais ampla, com uma formação mais ampla. Essa forma de se trabalhar, de organizar, ela é mais exigente com o professor? Em que sentido? O professor precisa estar mais atento para além do que ele estudou? Como é que é isso? Esta proposta de organização por ciclos de formação, ela pressupõe um professor que, além de saber dar aula de história, além de saber história, além de conhecer, né, aquela área do saber para o qual ele se formou, ele sabe como o aluno, como a criança, como o adolescente aprende. Né? É preciso ter um conhecimento epistemológico. Então, é muito mais difícil. Agora, é infinitamente mais saudável do ponto de vista psíquico. Quando as professoras respondem, né, a perguntas sobre a forma de organização por ciclos, e elas apoiam a organização por ciclo, embora levantem uma série de dificuldades, o que eu percebo com muita clareza nessa entrevista é que aquela possibilidade de trabalhar numa escola que começou a se organizar de forma diferente, fez com que aquelas professoras pudessem crescer do ponto de vista intelectual, pudessem crescer do ponto de vista profissional. E isso é extremamente libertador para o sujeito. Eles, com certeza, quando são avaliados, com certeza os seus conceitos são insatisfatórios. E aí o professor é obrigado a rever a situação, oferecendo oportunidade, ou seja, uma recuperação paralela. Mas é tão restrito, são apenas 3 dias para todos os professores, para a escola inteira. Então não tem como o professor rever os conteúdos, marcar um dia para avaliação, eles têm que ver sozinhos. Me lembro uma professora da cidade de Passos, ela levantou, no meio de toda essa discussão, ela colocou o seguinte: e onde que nessa discussão toda entra a questão da valorização do profissional? Qualquer projeto de construção de uma educação que seja mais libertadora, mais ampla, né, que construa um cidadão capaz de pensar e não simplesmente reproduzir, ela vai exigir mais do profissional. Mas se ela vai exigir mais do profissional, ela tem que também dar ao profissional melhores condições, inclusive econômicas. Pelo que eu percebi, esse projeto, que é a Escola Aberta de Divinópolis, que trabalha com essa questão de, na alfabetização,
deixar de lado a cartilha e trabalhar com o aluno o assunto que está sendo desenvolvido, ou se a aula vai ser num pátio, trabalhar a geografia, trabalhar a biologia através da árvore que está ali no pátio, dos passarinhos e do rio, que lembra o passarinho, e trabalha a geografia, que trabalha isso tudo. Então, se isso exige um pouco mais do profissional, eu queria saber como que seria, se já foi pensado como sanar esse problema. Uma questão é a valorização financeira mesmo, a valorização desse profissional enquanto carreira, ou seja, nós temos entre os profissionais dos quais se exige ensino superior no Brasil, o professor é aquele que tem o menor salário, a menor média salarial. A outra ponta na questão da valorização do profissional é também a questão da sua formação. A gente tem que ter clareza que o curso de graduação, ele é a formação inicial do professor, né? Ele é a formação inicial. Para além dessa formação inicial, é preciso que ele tenha uma formação continuada e que é permanente. Cada escola, ela precisa ser um espaço em que os professores possam se formar, possam se encontrar, possam discutir e possam avaliar a sua prática. Porque por mais que eu tenha uma formação acadêmica e eu tenha uma visão, eu consiga compreender, né, o movimento social, eu preciso discutir com os meus pares ou com aqueles que vivem o cotidiano ali dentro daquela escola, que conhecem aquelas crianças, aqueles adolescentes que trabalham com eles, eu preciso discutir com eles a minha prática, né? E isso demanda tempo, né? Para isso, é por isso que eu disse inicialmente que o professor não pode ser um professor horista, não pode ser aquele professor contratado por hora aula, ele precisa ter um tempo. Tá certo. A gente vai dar um breve intervalo, a gente volta com essa discussão ampliando mais um pouco. É rapidinho, até já. A FUNED é uma instituição de ensino superior que tem uma grande repercussão em toda a região. E o que mais chama a minha atenção é a preocupação que ela tem, enquanto instituição de ensino superior, a colaborar com o desenvolvimento humano da região. Estando aqui, eu tenho essa sensação de colaborar nesse processo, né? Eu tenho abertura e todas as movimentações, as ações que a gente desenvolve, que tem possibilidade de desenvolver, ela caminha nesse sentido. E isso é o que me atrai e talvez seja o grande diferencial dessa instituição como instituição de ensino superior. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta com a discussão da organização do espaço temporal nas instituições escolares. A gente falou muito no segundo bloco sobre os professores, o papel dos professores. E aí eu queria começar com uma questão sobre as escolas, assim. Qual é o lugar da escola hoje? É um espaço de formação ou é um espaço de treinamento para o mercado? Compreender a escola como esse espaço de criação ainda não é algo que foi discutido pela sociedade brasileira. Então, nós não vemos ainda. Os pais dos nossos alunos ainda veem na escola, na maioria das vezes, o espaço em que o aluno vai aprender a ler, aprender a escrever, ter um diploma para depois conseguir um emprego. O aluno vê a escola como um espaço que ele tem que frequentar para que ele depois possa conseguir trabalhar. E nós não temos ainda, na sociedade brasileira, uma preocupação com a escola e com a educação em si. A educação não é um tema discutido pela sociedade brasileira. Uma experiência clara disso, no Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, né? Aqui na cidade de Divinópolis, desde o ano de 1993, nós trabalhamos na tentativa de fazer com que o Conselho Municipal de Educação seja um espaço de discussão sobre a educação na cidade, não apenas na educação na rede municipal. É uma tarefa extremamente difícil fazer com que a sociedade, com que as pessoas, com que os cidadãos divinopolitanos discutam a educação, discutam a escola. A escola ainda é vista como um espaço muito mais de treinamento ou de aquisição de algumas competências do que de formação em si. O ensino médio hoje, ele é todo voltado para o vestibular. Quer dizer, na verdade, o ensino médio, ele habilita o aluno para passar no vestibular.
E a maioria das escolas particulares, elas trabalham com essa perspectiva. É verdade que a escola, ela reproduz a sociedade em que ela está inserida. Mas eu acho que a escola é um ambiente que é muito sensível às mudanças que a sociedade está vivendo. E não resta a menor dúvida que a sociedade brasileira, como uma parte importante da sociedade latino-americana como um todo, ela está vivendo um momento importante de autoconhecimento, de busca de uma identidade. E eu acho que esse momento que a sociedade brasileira está vivendo, esse momento reflete também diretamente na escola. Então, eu acredito que esse momento histórico que nós estamos vivendo é um momento particularmente interessante para se discutir educação. A proposta que se coloca é justamente de ampliação da participação da comunidade no processo escolar. Por exemplo, a substituição dos colegiados escolares pelos conselhos escolares. O conselho escolar seria um conselho em que, isto é uma defesa, né, isso ainda não se concretizou, em que os representantes da comunidade escolar possam interferir na gestão da escola. A comunidade escolar. E quando a gente fala de comunidade escolar, nós não estamos nos referindo apenas aos pais e mães de alunos e aos alunos. Nós estamos referindo a todas as pessoas que moram no entorno da escola. Ou seja, comunidade escolar é todas as pessoas que moram, que vivem, que trabalham naquele local, nos bairros atendidos por uma unidade educacional. Nós realizamos as plenárias escolares em cada unidade educacional e a ideia é que em cada unidade educacional nós tivéssemos a participação de representantes das comunidades escolares. Isso foi extremamente frágil, infelizmente. É um processo, há muito que se caminhar nesse sentido. Para além disso, há uma outra questão que é fundamental, que é no sentido de fazer com que a cidade seja um espaço educativo. Por exemplo, eu trabalho com crianças de bairros periféricos. É extremamente importante que as crianças, os adolescentes, conheçam as praças da cidade, o teatro municipal, a Câmara Municipal, os espaços que essa cidade tem e que possam utilizar esses espaços, que possam conhecê-los, que possam vê-los, que possam frequentá-los, que possam perceber que aqueles espaços são deles. Além de tudo, ter clareza de que a escola, a educação, não vai salvar a pátria, não vai resolver os problemas da sociedade. Nesse sentido, é preciso instituir redes sociais, né? A escola, a assistência social, a saúde, a cultura, todas essas secretarias, para se pensar aí no caso de uma política de Estado no nível municipal, precisam conjugar esforços e ter planos comuns. E isso vale também para a esfera estadual, para a esfera nacional. Eu queria saber o seguinte, do ponto de vista atual, né? A escola em tempo integral seria de repente, uma atual possível mudança em que venha trazer essa nova concepção do tempo escolar e que se haveria outras já assim que indicassem as possibilidades dessa ruptura, né? Nós temos já desde 1996 a definição legal de que é preciso ampliar a jornada escolar. E isso não vem sendo cumprido por uma série de questões, por uma série de dificuldades, inclusive financeiras. Uma das grandes dificuldades hoje das instituições escolares é que cobra-se da escola uma série de coisas. Por exemplo, cobra-se da escola que ela ensine o menino noções de higiene, e a escovar os dentes, etc, etc. E, de fato, a escola tem que ensinar isso, porque a criança chega na escola muitas vezes sem saber isso, mas a criança está na escola durante 4 horas por dia, ou 4 horas e 30. E aí a escola, que antes tinha uma função apenas ligada ao saber enciclopédico, e que agora tem uma função também ligada à formação humana, ela não consegue cumprir nenhuma coisa nem outra dentro dessas 4 horas, dentro dessas 4 horas e 30. Essa é uma grande contradição que se coloca hoje para a escola. Nesse sentido, a escolarização de tempo integral, ela é uma saída, ela é necessária, né? O Brasil é um dos países em que as crianças passam menos tempo por dia na escola. Mas tem professor que não vai nem na sala. A exemplo disso, tem um professor de química que ele nunca vai na nossa sala, só manda substituta. Então eles acham que a gente já não sofre daqui para lá e quando chega lá a gente não tem lucro nenhum. Que a gente aconteceu o ano passado com a professora de sociologia. Até os desistentes, assim, tinha as mesmas notas que a gente
que assistia a aula dela todos os dias. Como ela não ia para a sala, não sabia distinguir quem estava estudando mais, quem não estava, quem já tinha ido embora, quem já tinha fugido. Todo mundo era a mesma nota. Digamos, a média era 8, era todo mundo 8. Agora, para além do tempo integral, é preciso pensar uma educação integral, porque a criança ou adolescente ficar na escola 8, 10 horas por dia, com uma educação que trabalhe unicamente na perspectiva do treinamento, ou na perspectiva da transmissão de informação, também não contribui para essa criança, para esse adolescente. É preciso uma escola, um espaço educativo, né? Em que a criança, além de ter acesso ao saber sistematizado pela humanidade ao longo do tempo, a história, a matemática, a física, a química, a geografia, ela tem acesso ao esporte, ela tem acesso à música, à dança, às atividades artesanais, e possa escolher, inclusive, né, algumas dessas questões com as quais ela queira trabalhar. Essa questão da escola de tempo integral na rede privada é uma experiência que é muito localizada. Porque a escola de tempo integral, ela implica o custo, né, de funcionamento, ele é muito mais elevado. E diferente da escola pública, né, que esse custo ele é subsidiado pelo Estado, quer dizer, no caso da escola particular, quem paga isso é o pai do aluno. Para essas escolas funcionar, elas têm que ter uma clientela mínima, né? E somente cidades maiores, inclusive bem maiores que o Porto de Divinópolis, teriam condição de ter escolas. Existem alguns casos. Em Belo Horizonte nós temos alguns casos. Agora, são escolas, de uma forma geral, extremamente elitizadas, né? E que trabalham com um projeto pedagógico que não pensa na formação do cidadão enquanto um ser coletivo, vai participar de uma coletividade, mas mais mesmo de pessoas que vão depois gerir essa sociedade, né? Reproduzindo um modelo vigente. E é importante deixar claro o seguinte, que de uma forma geral a escola privada não é um espaço democrático. A escola privada ela é uma empresa em que você tem o dono da escola, que é o dono daquela empresa, e é o dono daquela empresa que define como que as coisas vão ser feitas ali. Então, de uma forma geral, na rede privada, nós não temos essa questão de conselhos, a comunidade ter acesso, ela ter participação nas decisões que essa escola vai tomar de uma forma geral. Isso não existe. Então, quer dizer, os professores da rede privada, de uma forma geral, eles não são estimulados de participar de discussões mais amplas sobre a questão da educação. Então, é uma questão que precisa ser discutida. A educação em todos os níveis, inclusive em todos os segmentos, ela tem que ser regulamentada. A educação privada ela tem que ser parte de um todo, educação de uma forma geral. E a gente, claro, não encerra a discussão por aqui. Você pode entrar em contato conosco. O e-mail é questões@funed.edu.br. Venha dar a sua opinião, escreva para a gente. Eu agradeço todo mundo que participou, a Delmo, Zé Heleno, especial, e todo mundo. E semana que vem a gente volta. Até lá, um abraço.